I'm Karina and today we're gonna talk about numbers. Mas numbers, Karina, isso é muito fácil, isso eu já sei. Mas será que já sabe mesmo? Os números em inglês podem ser bem complicadinhos assim no que diz respeito à pronúncia, por exemplo, porque às vezes a gente quer dizer um número e fala outro. E também tem muitas regrinhas específicas assim para falar números de telefone, para falar sobre datas. Então no vídeo de hoje eu vou tentar englobar o máximo possível sobre números em inglês. Então continua assistindo que de repente não seja tão simples assim. Bom, então começando muito do básico, que são os números ordinais, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então esses são os números de 1 a 10 em inglês, isso a maioria de vocês já sabe. Mas o que a gente pode destacar de pronúncia aí? É a pronúncia de to, que muita gente fala chew. 1, 2. Na verdade, chew parece mais a palavra mastigar em inglês, que se escreve dessa forma aí. O número 2 é produzido com essa aspiraçãozinha, assim, não é ch, é t, 2, 1, 2. E eu também destaco a pronúncia de 3, né, que não é tree, porque tree é árvore. Se você disser tree, pelo contexto as pessoas vão te entender, tá? Mas a pronúncia da palavra é three. Você tem esse TH antes do R. E eu já expliquei direitinho esse som nesse vídeo aqui, vou deixar linkado pra vocês. E aí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 8 pode tanto explodir esse Tzinho no final ou 8 segurar no final, assim. Os norte-americanos geralmente não explodem, mas não é errado fazer esse T no final, tá? É uma questão de sotaque mesmo. E aí 11, 12, 11 e 12. E aí a gente entra nos teens, né? Que são 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. O que eu posso destacar de pronúncia aqui é que o acento, a sílaba acentuada, the stressed syllable, é no teen. E aí o que acontece? Muitas pessoas querem falar 15, she's 15 years old, e acaba falando she's 15 years old. Só que aí qual é o problema de trocar o acento aí? Porque se você fala 15, você pode perceber como 50, que é 50, né? Então são números bem diferentes. Então cuidado para falar 15, que é 15, e 50, que é 50. Ai, Karina, mas parece que eu ouço os falantes nativos falando 15 boys para 15 meninos ao invés de 15 boys. Sim, é que isso acontece na fala. Quando você tem um choque de acento, por exemplo, 15 boys, as línguas do mundo preferem desfazer esse choque na frase para haver uma alternância entre sílabas fortes e sílabas fracas, tá? Falando bem de fonologia aqui. Então é por isso que há uma tendência de as pessoas falarem 15 boys, porque o boys é acentuado também, então para desfazer esse choque. E isso a gente faz em português também. E comecem a prestar atenção que vocês vão ver isso em tudo que é lugar. Eu fui ao Shopping Bourbon essa semana e eu percebi que a gravação fala: o Bourbon Shopping agradece a sua visita. Então não é o Bourbon Shopping, é o Bourbon Shopping. Então, só uma curiosidade linguística aqui pra vocês também. Mas a palavra 15, individualmente, o acento tá lá no teen. E aí vocês já podem entender por que a gente fala teenager. O que é um teenager? É alguém na idade teen, que é 13, 14 até o 19. Então, a palavra adolescente vem aí dos números. Bom, aí depois do 19 nós temos o 20. No inglês americano é muito comum você ouvir 20, sem o T ali, então 20. E aí você vai 21, 22, 23, então 21, 22, 23, sabendo os números de 1 a 10, tranquilo. Aí 30 é 30, 40, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 ou 100, que é 100. 200, 200, 300, 300, 400, 400 e assim por diante até 900, 900. E aí vem o 1000, 1000, thousand com o TH também, que vocês adoram. 2000, 2000, 3000, 3000 e assim por diante até 999,000, 999 mil, 999, 999. So the next number is a million ou 1 million, 1 milhão. And then you have 2 million, 3 million, 4 million, assim por diante, até chegar em billion, que é 1 bilhão, trillion, que é 1 trilhão, e aí tá na hora de parar de contar porque já cansei, né? Então esses foram os números cardinais, né? In a nutshell,
ou seja, de maneira bem resumida. E agora vamos para os ordinais. E eu me lembro em jogos de corrida de videogame que você via 1ST, 2ND, 3RD, que eu falava assim, pelo menos quando eu jogava Top Gear. E aí depois que eu comecei a aprender inglês, que eu entendi que essa era a maneira de falar os números ordinais em inglês. Que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Então, primeiro é first. Então, é por isso que você tem o 1ST, porque vem de first. Segundo é second. Então, é por isso que você tem o ND ali, 2ND. E terceiro é third. Então, por isso que tem o RD. Então, tudo fez sentido quando eu aprendi isso em inglês. E aí, agora é hora de colocar o TH para funcionar, porque todos os números ordinais, praticamente, têm esse no final. Então, você tem fourth, quarto, fifth, quinto, 13º, 13th, 19º, 19th, 20º, 20th. E aí vem o 21º. Então eu termino com o primeiro, então a gente sai da regrinha do TH e fala 21st, 22nd, 23rd, e aí volta para a regra do TH no 4. 24th, 25th. Então é bem fácil, a regra só vai mudar para first, second e third, são esses os irregulares, e os outros é só colocar o no final. Bom, e agora algumas dicas para falar sobre datas, mais especificamente sobre anos. Para falar até o ano 2000, o mais comum é, ao invés de falar 1995 para 1995, é muito mais fácil e muito mais comum falar 1995. Ou seja, você pega os números impares, então 1900 você pega ali 19, então fica 1995, 95. 1995. I was born in 1987, for example, so many people are curious about my age, and now I'm telling you, I'm almost 30. I'm not 30 yet, I'm not, but I will be in January. Mas aí se você quiser falar 1900, no ano de 1900, que não tem como dividir o parzinho ali, aí você vai dizer 1900. O ano de 1900 é 1900. Ah, e eu quase esqueci que você pode falar também in the 1900s. Então esse apóstrofo e o S significa nos anos de 1900. Ou então in the 90s, nos anos 90. Aí vem o ano 2000. O ano 2000, especificamente, você fala in the year 2000. The year 2000. E aí, para falar 2016, por exemplo, que é o ano que a gente está quase acabando em 2016, você pode falar de duas formas. Você pode falar 2016, que aí é a maneira mais parecida com o que a gente fala em português, mas você também pode falar 2016, da mesma forma que 1987, que era a minha data de nascimento, você pode dividir em dois esse número, então 2016. E por fim, vamos falar de números de telefone, que não tem tantas regras assim, são duas regras principais. Diferentemente do português, que a gente fala meu número é 328, 22 e tal, em inglês a gente vai falar números individuais. Então ao invés de falar 23, você vai falar 23, se esse for o seu número de telefone, tá? E quando tiver dois números repetidos, como por exemplo 22, você pode falar double two. Double two, ou seja, duas vezes. Ou 33, ao invés de falar 33, você vai falar double three. Então, por exemplo, 999, double five, double eight. Eu inventei o número, tá, gente? Se esse número existir, sorry. Então, você vai falar os números individuais e quando tiver números repetidos, você pode falar double. E uma outra regra básica é se tiver o zero no número de telefone, ao invés de você falar zero, que é o nome oficial do zero, né? Quando você vai falar do número zero, mas em número de telefones você vai falar O. Então, 205 seria 205. Então, o número que está aparecendo na tela, por exemplo, também não sei se ele existe, tá, gente? Não liguem para esse número. É 5250302. Então, o zero vira O. E uma outra regra para números de telefone que eu tinha esquecido é que o 6 não existe meia, tá? A gente fala 0601. Em inglês, o 6 vai ser 6 mesmo, nada de meia. E eu, particularmente, acho bastante difícil falar números em inglês, mesmo que a gente saiba todas essas regras, principalmente quando a gente tá lá fora, tá falando com alguém no telefone. Já é difícil falar com alguém em inglês pelo telefone. E aí a pessoa vai te passar um número e passa numa velocidade absurda, sabe? Você geralmente pode pedir, could you speak slowly, please? Fala mais devagar, por favor. Ou então, could you repeat, please?
dá pra repetir, porque às vezes a gente, nessa velocidade é meio difícil de assimilar, né? E pra falar o nosso próprio número de telefone, é engraçado que às vezes a gente tem dificuldade, é algo que a gente sabe tão bem em português, mas aí a gente vai traduzir pro inglês, parece que não sai, que a gente esquece o número, né? Então a dica que eu vou dar pra você memorizar o seu número de telefone em inglês é memorizá-lo num ritmo. Na. E assim vai ficar mais fácil, porque você vai decorar essa música na sua cabeça, que vai ser o número de telefone, então se você tiver que passar por alguém vai ser 1000 vezes mais fácil. Então essa foi a minha aula The Flash sobre numbers. Tentei englobar tudo que eu podia aqui no mesmo vídeo. E se você achou muito rápido, quer aprender com mais calma e repetir para pegar a pronúncia, eu vou deixar aqui na descrição um link para um post que eu fiz, justamente para ficar lá todos os números, a pronúncia de todos os números até 100, todos vão estar lá. E depois eu vou de 100 em 100 até chegar no trillion, para vocês praticarem, e também vou deixar alguns exercícios lá, tá bom? E faltou eu falar aqui nesse vídeo sobre operações matemáticas em inglês, né? Então dividir, multiplicar, porcentagem, e eu já fiz um vídeo sobre isso, ele ainda não foi pro ar, tá? Mas quando ele estiver no ar, ele vai estar aqui no card para você acompanhar também. E de homework, para quem quiser praticar aqui nos comentários, eu peço para que vocês inventem uma frase que contenha um número, pode ser uma frase da sua vida ou uma frase sobre algo que aconteceu com alguém, escrevendo os números por extenso, tá? Para praticar. Então, por exemplo, I was born in 1987, que é a frase que eu já disse. Você pode escrever a sua data de nascimento aqui nos comentários. E a minha última frase é I would never imagine that I would end this year with almost 300,000 subscribers on my channel. So, thank you very much. I'm really happy for that. And if you like this video, please don't forget to like it and subscribe to English in Brazil, okay? See you next video. Bye!